Sejam muito bem-vindos e boa tarde a todos. O meu nome é Henrique Tomé, vou-vos guiar aqui na apresentação semanal e o tema que eu hoje vos trago é referente à última reunião da FOMC. Vamos ver como é que nós vamos então, ou podemos interpretar a última reunião por parte da Fed, que acabou por agitar bastante o mercado, mas que as alterações que irão ocorrer não são para curto prazo e temos assistido aqui a reações no curto prazo como se fossem essas alterações prevalecer agora no curto prazo. Ora, os principais destaques, antes de avançarmos para o tópico desta semana, os principais destaques vão então aqui para o tom mais hawkish por parte dos membros da FOMC e também, hoje já na segunda-feira, aqui várias declarações por parte de vários membros da Fed que irão marcar logo este início da semana. Durante a sessão de hoje também assistimos na parte asiática os principais índices asiáticos a serem negociados em terreno negativo, com o Nikkei a desvalorizar mais de 3%. Portanto, aqui uma sessão bastante negativa. Acabou por pesar na abertura dos futuros europeus e norte-americanos também, mas durante a sessão europeia acabaram por conseguir recuperar todas as perdas e também estão neste momento a ser negociados de forma bastante positiva. Temos também o ouro a continuar a ser pressionado depois da última reunião da FOMC e que aproxima-se aqui de uma zona bastante importante de suporte, que será importante percebermos se existe ou não a possibilidade de haver aqui uma recuperação por parte dos compradores. Como consequência, a prata também aqui a ficar pressionada em baixa, à medida que o ouro também segue em baixa. Aqui do lado chinês começa também a haver aqui alguma agitação no mercado, não apenas no mercado das criptomoedas, mas também nos mercados tradicionais. Antes de avançarmos para o tópico da China, vamos só aqui ver a evolução dos principais mercados, dos principais índices mundiais. Como podemos ver, apesar dos últimos movimentos de baixa, os últimos movimentos mais tensos no mercado, conseguimos ver que estamos claramente ainda numa tendência bastante altista, bastante bullish, e que se colocarmos a evolução dos índices em perspectiva, conseguimos ver que, se não nos focarmos no curto prazo, conseguimos ver que continuamos numa tendência bastante forte de alta. Portanto, poderá aqui os riscos que temos assistido no curto prazo não se materializarem depois a médio ou longo prazo. No lado chinês, o mercado tem-se focado muito na Fed, na Reserva Federal, enquanto que o mercado chinês começa então aqui, o Banco Central da China começa aqui a executar movimentações estratégicas. Reparem aqui no gráfico do lado esquerdo, a China está aqui a começar a retirar alguns apoios à economia, sinalizando que esta está a começar a recuperar a um ritmo ainda mais elevado. Conseguimos ver também que estas medidas têm sido adotadas depois do mercado imobiliário estar a começar depois do mercado imobiliário começar a dar sinais de sobreaquecimento também. Portanto, aqui a China a começar a dar passos estratégicos bastante importantes, e é curioso que começa a dá-los numa altura em que o mercado estava mais focado naquilo que se passa nos Estados Unidos, mais propriamente na Fed, do que propriamente no resto. E aqui claramente a China a tirar proveito disso. Temos, por outro lado, a China também a ter um papel importante no que diz respeito às matérias-primas, uma vez que a China tem vindo aqui a manipular os preços para evitar, pelo menos no mercado nacional chinês, para evitar a continuação da valorização desmedida por parte de algumas matérias-primas, e mais recentemente com o facto do dólar estar a valorizar estas duas componentes, portanto aqui a intervenção da China em conjunto com a valorização do dólar, tem estado aqui a pressionar muito as matérias-primas. Temos aqui o caso do cobre, que tem sido um dos metais industriais que tem tido maior destaque e melhor desempenho até ao longo dos últimos tempos, ao longo do último ano e meio, e que se encontra fortemente pressionado nos últimos tempos, e claramente por parte da China, e lá está também agora mais recentemente pelo facto do dólar estar então a valorizar. Portanto, temos aqui o cobre, temos aqui a soja, paládio, platina, milho, zinco, prata, entre outros. Portanto, aqui várias matérias-primas a serem também
tal como vos disse, pressionadas em baixa, e temos aqui o dólar, por outro lado, aqui no mercado cambial, a ser alvo de destaque, aqui essencialmente face aos exóticos, aqui a valorizar muito, e também temos aqui o VOLX, portanto aqui o VIX, que começa a dar sinais de tensão no mercado. Olhando então aqui para o tópico da semana, portanto, a última reunião da FOMC ficou marcada claramente aqui pelo facto de o gráfico de pontos apontar para possíveis aumentos, ou 2 aumentos, nas taxas de juros a começar em 2023. Nem as declarações dadas por Powell, nem as previsões económicas acabaram por apresentar grandes diferenças. Aliás, já se esperava aquilo que acabou por ser divulgado, mas de facto o mercado focou-se muito foi nos aumentos das taxas de juros, portanto aqui a retirada de alguns estímulos à economia norte-americana. Tivemos aqui uma alteração por parte da Fed, que foi na taxa IOR, que acaba por incidir essencialmente aqui no excesso de liquidez que existe no mercado e que poderá também impactar o valor do dólar americano. Portanto, se começar a ver aqui uma diminuição do excesso de liquidez que existe no mercado, poderá apoiar a valorização do USD. Temos então, portanto, aqui a conferência também de imprensa de Powell, que foi focada principalmente nas possíveis medidas que irão ser adotadas a longo prazo, portanto, as tais taxas de juros, os tais aumentos nas taxas de juros, e é curioso que esses aumentos, portanto, não são aumentos que se espera que ocorra já nos próximos meses, portanto, ainda levará pelo menos um ano. E aqui claramente o mercado a ficar muito mais focado naquilo que possivelmente poderá ocorrer do que propriamente está a ocorrer neste momento. Portanto, temos aqui também algumas métricas que podem ver, algumas métricas também sobre vários indicadores que são importantes de acompanhar, mas que a Fed não tem vindo aqui a dar muita importância. A Fed, ao ignorar os dados sobre a inflação, tem também passado a ideia de que a maior parte dos outros dados e os restantes indicadores económicos acabam por não ter importância. No entanto, isto acaba por ser um ponto até bastante importante de se frisar, que é o facto de Powell, durante a conferência da imprensa, ter dito que o programa de Quantitative Easing eventualmente poderia ter alterações se, aliás, eventuais alterações sobre o programa de Quantitative Easing iria depender muito da evolução dos dados, portanto aqui de vários indicadores, nomeadamente a taxa de emprego, a inflação, as expectativas em torno da inflação, os salários e também o mercado laboral, como é óbvio, tanto o emprego como o desemprego. E, portanto, se por um lado tem-se ignorado um pouco a evolução da Fed, por outro lado há aqui outros indicadores que são importantes de se acompanhar, não de forma isolada, mas eventualmente como um todo, que poderão provocar aqui alterações, nomeadamente aqui no programa Quantitative Easing. Olhando aqui para a evolução do mercado ao longo dos últimos 10 anos, conseguimos ver que, na verdade, sem contar com as recentes quedas da pandemia de curto prazo, mas se observarmos aqui na última década, conseguimos ver que o pior desempenho nos mercados foi em 2018 e que nessa altura até praticamente todas as classes de ativos caíram. A verdade é que neste momento o mercado, e apesar de todas as preocupações e também apesar de todas as intervenções faladas ou mesmo intervenções diretas por parte da Reserva Federal, a verdade é que o mercado não tem estado aqui muito preocupado com isso. E a verdade é que também será aqui interessante até que ponto percebermos é que os mercados poderão aqui vir a estar muito dependentes da Fed para continuarem a prolongar os ganhos. Temos também aqui o facto de, uma vez que não se tem falado, ou pelo menos na reunião da FOMC não se falou de eventuais alterações sobre o programa de Quantitative Easing, portanto, espera-se que tudo se mantenha inalterado e por isso aqui o limite para este ano será para continuar a imprimir bastante dinheiro e aqui claramente que não só os índices, mas essencialmente aqui o dólar americano que fica ou mantém a tal bias short
se o mercado continuar a apresentar excesso de liquidez, como tem vindo aqui a apresentar. Esta semana, o principal destaque vai então aqui para o índice PSE e para os dados sobre os índices de PMIs. Os dados sobre o PSE, portanto aqui o índice de preços das despesas de consumo pessoal, apresenta sempre aqui um atraso em relação ao CPI, mas reparem, e aliás conseguimos ver também através do gráfico, mas poderá aqui também ser uma boa métrica para percebermos se a inflação continua então a dar sinais, aliás, se o mercado continua aqui a ficar preocupado com os eventuais aumentos sobre a inflação. Conseguimos ver através do gráfico que a correlação é muito positiva, só que apresenta o tal delay face ao relatório do CPI. Por outro lado, temos então aqui os índices PMIs, que neste momento estão então em máximos, ou pelo menos aqui no lado dos Estados Unidos, estão aqui em máximos e que poderá aqui ser bastante interessante se percebermos qual é que será a divulgação ou quais é que serão os resultados dos índices, tanto serviços como industriais, para percebermos se aqui o boom ou o aumento da recuperação da atividade económica continua ou não presente na economia, não só norte-americana, mas também nas restantes e nas principais economias mundiais. E portanto aqui a semana fica então marcada pelo índice PSE e também aqui os índices PMIs. Portanto aqui o principal foco para esta semana claramente aqui a ser, em termos de calendário económico, estes dois dados. E bom, da minha parte é tudo. Resta-me desejar-vos a continuação de uma boa semana. Muito obrigado a todos por terem assistido e bons negócios.